Igreja, boa paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Eu pediria àqueles que podem, só os que podem, que se coloquem de pé rapidamente, não vou me prolongar muito, só para fazer uma leitura da palavra de Deus. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, aleluia, versículo 1, em que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Podemos assentar aqueles que estão de pé. Eu glorifico a Deus por esta oportunidade. Agradeço ao pastor Cristiano pela confiança de nos dar esta honra de trazer a palavra nesta noite, e muito me alegro por esta causa. Eu quero dizer aos irmãos que ao preparar, ao ter contato com esta mensagem, o Senhor me surpreendeu, porque logo que me converti e comecei a ser doutrinado, comecei a aprender, e assim que me converti, nós aprendíamos que dentro da obra do Senhor, cada um tem uma coisa a fazer, cada um tem um dom. E naquela época, em 1980, 82, 83, 84, 86, quando ali nós aprendíamos a trabalhar na obra de Jesus, na obra do Senhor, o pastor ali, ele incentivava a cada um descobrir o seu dom e trabalhar em cima daquilo que Deus te chamou. E eu fui descobrindo, ainda muito menino, muito tímido, que o meu dom era pregar. E o pastor ia me orientando, o pastor ia me ensinando. Alguns dos jovens, dos adolescentes da minha época, descobriram que o dom que Deus lhes tinha dado era cantar, outros era tocar instrumentos, outros era na oração, e assim nós fomos crescendo na presença do Senhor. E quando eu aprendi a respeito da pregação, nós tínhamos na época um desafio de expansão do Evangelho. Naqueles anos o Evangelho não era tão disseminado. No Evangelho, naqueles anos, havia poucas igrejas, e eram mais as igrejas históricas. E nós, ao aprendermos, ao sermos ensinados, o pastor ali, ele sempre nos ensinava, a gente que pregava, sempre nos ensinava a preparar uma pregação expositiva, uma pregação em que fosse apelativa, uma pregação que chamasse o povo que não conhece a Deus para dentro da igreja, para aceitar Jesus, para conhecer e seguir Jesus. E nesta semana, o Senhor me surpreendeu. Eu, como sempre, quis preparar uma mensagem da forma como sempre preparei, da forma como aprendi. E o Senhor disse: desta vez será diferente. O Senhor falou no meu coração, o Senhor falou comigo. E o Senhor me levou a este texto, ao texto em que Paulo escreve à igreja que está em Roma. E a igreja que estava em Roma no tempo de Paulo era a igreja mais perseguida que havia entre todas as localidades em que o Evangelho era pregado. Os que estavam em Roma eram aqueles que eram atirados aos leões, eram aqueles que serviam de espetáculo para os romanos. Aleluia. No momento em que eles eram atirados às arenas, eles morriam ao fio da espada, eles morriam atacados pelos leões. Mas Paulo teve que escrever a carta à igreja de Roma para preparar a igreja, para ensinar a igreja como subir, porque a igreja estava sendo exterminada. Muitos dos irmãos ali em Roma, Paulo chegava ao conhecimento de Paulo que estavam morrendo pelo Evangelho. Então Paulo tinha a incumbência da parte do Senhor para ensinar a igreja como estar diante da presença de Deus e preparado para ser
recolhido pelo Senhor. Aleluias. Diferente de hoje, em que o Evangelho virou moda. E esse é o perigo. Porque quando havia perseguição, havia seguidores, havia servos do Senhor verdadeiros. Haviam servos que buscavam. Haviam servos que amavam se entregar por Jesus. Conta os historiadores, conta os arqueólogos, aqueles que acharam alguns materiais históricos, dizem que deixaram escritos que aqueles que eram atirados nas arenas, antes de sucumbirem à morte, eles cantavam e adoravam a Deus. Dizem alguns testemunhos que havia um brilho no rosto daqueles que sucumbiam à morte pelo nome de Jesus. Havia uma alegria. Então por isso que eu digo que é um perigo o Evangelho se tornar moda. Porque a partir do momento em que virou modismo o Evangelho de Jesus, o suposto Evangelho de Jesus, porque o Evangelho da moda hoje não é de Jesus. O Evangelho de Jesus é o que eu vou expor hoje. É o Evangelho que leva para o céu, independente da situação em que você estiver. É o Evangelho em que quando este tempo presente acabar, você será recolhido para a presença do Senhor. Aleluias. Então Paulo precisa escrever a igreja. Então Paulo precisa preparar a igreja em Roma para o que estava acontecendo naquela época. E Paulo diz, olha, até consolando os irmãos que eram atirados à morte. Paulo diz, olha, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Aleluias! Em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Aleluias! Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, porque a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinaram-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Aleluias. Amados, se andarmos segundo o Espírito, de maneira nenhuma nós seremos surpreendidos pelas coisas deste mundo, pelas coisas que repentinamente acometem as pessoas deste mundo. Aleluias. Se andarmos segundo o Espírito, segundo os ensinamentos do nosso Senhor, segundo a Sagrada Escritura, que é o verdadeiro Evangelho, não seremos surpreendidos pelas catástrofes desta época, pelas catástrofes deste mundo. Quantas coisas estão acontecendo e repentinamente a história das pessoas muda, repentinamente o ciclo vira, repentinamente as pessoas já não estão mais vivendo na realidade em que viviam. Aleluia. Tudo se mudou, tudo se transformou. Glória a Deus. E de repente o mal lhes acometeu. Aleluia. E elas dizem, mas por que isso aconteceu comigo? Olha, quem está em Cristo está seguro. Quem está em Cristo não é surpreendido. Porque quando o mal que acomete as pessoas neste mundo vem sobre o cristão, vem sobre aquele que está em Cristo, há uma alegria naquele que serve ao Senhor, há uma segurança naquele que serve ao Senhor. Por quê? Porque ele anda em espírito. Aleluia. Aleluias. E o Senhor falava para mim esses dias,
tem que preparar a minha igreja agora para se encontrar comigo a qualquer momento. As coisas estão acontecendo. O mundo virou. O mundo se transformou. As escrituras, tudo aquilo que está escrito está se cumprindo. E agora tem que preparar a minha igreja. Tem que alertar a minha igreja para que ela possa estar comigo. Porque os tempos estão se cumprindo. E Paulo continua, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O salmista diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Aleluia. Somente com os teus olhos olharás e verás o que Deus pode fazer. Aleluia. Aleluias. Aleluia. Glórias a Deus. Portanto, os que estão na carne, não podem agradar a Deus. Aleluia. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Aleluia. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aleluia. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Aleluia, Deus. O Espírito de Cristo é o selo do cristão. Glória a Deus. Aleluia. Quando o mal vem e ele vê este selo, ele bate em retirada. Aleluia. Glória a Deus. Quando as coisas deste mundo vêm e vê este selo, Aleluia. ela recua. Aleluias. Porque viver em espírito, a palavra de Deus diz no versículo 8, no versículo 7, é vida e paz no Senhor. Aleluias. E Paulo escreve mais aos Gálatas. Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 5. Vamos lá, irmãos, comigo. Gálatas, capítulo 5. A partir do versículo 24 em diante, aonde Paulo relata a respeito dos frutos do Espírito e a respeito dos frutos da carne. Paulo, capítulo 5, versículo 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Porque a carne deseja, porque a carne quer as coisas do espírito, e o espírito quer tudo aquilo da carne. Nós lemos em Romanos, a partir do seu capítulo 8, do versículo 1, que a carne é morte e destruição, é corrupção, e o espírito é vida e paz. E olha só o que Paulo diz aos Gálatas: digo, porém, isto, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, porque não, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Que lei é esta? A lei do pecado desta existência, a lei do pecado da carne. Muitas vezes, aquilo que queremos, não fazemos, e aquilo que não queremos, fazemos, porque existe uma inclinação, existe uma batalha, existe uma guerra.
Aleluias. Então o crente tem que andar na terra, no Espírito. Isso quer dizer andar na vigilância, andar na oração. E oração é só curvar os seus joelhos e batê-los no chão e orar? Não. A oração é constante. É quando você está andando, vai falando com Jesus. Quando você vai deitar, vai falando com Jesus. Quando você vai se alimentar, vai falando com Jesus. Isto é andar em oração, andar em vigilância, estar sempre com Jesus, andar em Espírito. Aleluias, glórias a Deus. Mas, versículo 18 do capítulo 5 de Gálatas: mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aleluia. Foi necessário, Paulo, preparar a igreja que estava em Roma, para que verdadeiramente, Glória a Deus, herdassem aquilo que lhes havia preparado por Jesus, porque estavam sucumbindo pelo nome do Senhor. E agora Paulo vem aos Gálatas, ensinando a mesma coisa: andar em Espírito, não cumprir as concupiscências da carne, os desejos da carne. Aleluias. E Paulo diz mais: mas o fruto do Espírito é amor. O primeiro da lista que Paulo diz sobre o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E a lei só existe para quê? Para condenar aqueles que transgridem, para condenar os pecadores. Mas Paulo diz aos Gálatas, e o Senhor e o Espírito fala nesta noite, que quanto a estas coisas não há lei, não há condenação. Aleluias. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas compaixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Aleluias, glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor, igreja. Igreja, andar em Espírito, estar em santificação, Glória a Deus. é necessário, porque as coisas vinham acontecendo de um jeito tão rápido, tão repentino, que nesta noite o Senhor quer que nos preparemos para estar com Ele. Aconteça o que acontecer, se estivermos andando em Espírito, sempre aquilo que repentinamente acontece não nos pegará de surpresa, porque o Senhor não deixa desavisado aquele que o serve. O Senhor não deixa que seja pego repentinamente aquele que o serve. O Senhor sempre avisa. aleluia. Vamos cumprir o que o Senhor nos ensinou nesta noite, e nós teremos uma caminhada de vida e paz, se andarmos em Espírito. Até aqui me deu o Senhor, e a minha alma se regozija por esta palavra, Glória a Deus. porque Aleluia. algo de diferente o Senhor passou para mim nesses dias, e eu muito me alegro, e as palmas louvam ao Senhor. Glória